No final do século XIX, o líder religioso abalou a República nascente. De origem cearense, natural de Quixeramobim, ele peregrinou pelos estados nordestinos até chegar à Bahia. Com a ajuda de sertanejos devotos às suas pregações, fundou o Arraial do Belo Monte, às margens do rio Vaza Barris. Seu nome era Antônio Vicente Mendes Maciel, mas ficaria conhecido na história como Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos ocorreria entre novembro de 1896 e outubro de 1897. Muitas instituições e sujeitos históricos se envolveram na guerra, dentre eles a Faculdade de Medicina da Bahia, a FMB, e seus médicos. Hoje vou tratar da atuação dessa faculdade e de seus alunos e professores. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todos que se inscrevem no canal, que comentam e compartilham o conteúdo. Vocês sabem o quanto isso é importante na divulgação do canal. Gostaria de agradecer a todos vocês. A fundação de Canudos se deu em 1893, no povoado de Canudos, numa antiga fazenda. Em suas peregrinações pelo Nordeste, Antônio Conselheiro havia reunido milhares de seguidores vindos de vários locais. A região era favorável à habitação, estava próximo do rio Vaza Barris, cercado de montes e próximo de várias estradas. Isso facilitava o abastecimento de água, a locomoção e a proteção natural do Arraial de Belo Monte. Na República, Antônio Conselheiro era visto como um sinal de atraso. Foi acusado várias vezes de ser um agente monarquista. A imprensa fazia questão de lhe atribuir as características mais nocivas. Não passava de um louco que reunia uma multidão de famélicos. Ele utilizava a fé das pessoas para proveito próprio. Porém, os seguidores de Antônio Conselheiro o viam de outra forma. De acordo com o historiador Alexander Magno Silva Pinheiro, abro aspas, o prestígio do conselheiro com seus seguidores retroalimentava-se de acordo com as acusações que sofria. A população do Belo Monte formara-se em virtude das secas, da fome e da fuga ao mandonismo dos coronéis, dentre outros fatores. Todos esses aspectos, levados às últimas consequências, permitiram que o arraial se estruturasse de forma oposta ao Brasil. Fecho aspas. O Brasil republicano mantinha as mesmas mazelas do período colonial e do Império. Um país rural, sofrendo grande influência das famílias abastadas que controlavam os estados, o que só aumentava a distância entre ricos e pobres por meio do acesso à educação. A grande massa de pessoas pobres sofria com a seca, a fome e também o analfabetismo. Não eram beneficiados pelas transformações econômicas, mas eram atingidos em cheios por suas crises. Belo Monte era uma manifestação dessas contradições. Para a República era também um problema. Uma fratura exposta, por assim dizer. Canudos não estava isolada como muitos pensavam. Ela tinha relações comerciais com cidades circunvizinhas e até mesmo política com coronéis baianos. A questão da compra da madeira em Juazeiro é o estopim para que ocorra a intervenção estatal em Canudos. A compra de madeira para novas construções foi paga de modo antecipado, por meio dos fornecedores em Juazeiro. Entretanto, ela não foi enviada. Diversos boatos correram pela região, incluindo a ameaça de invasão de Juazeiro pelos canudenses. Arlindo Leone, juiz de direito da comarca de Juazeiro, desafeto de conselheiro, impediu a entrega da madeira, e ele também enviou cartas para a governadoria da Bahia alegando que Antônio Conselheiro invadiria Juazeiro. A primeira expedição militar, comandada pelo tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, desloca-se para Canudos em 1896. Em Uauá, as tropas republicanas sofrem sua primeira derrota. Os soldados subestimaram os canudenses, não se prepararam estrategicamente e ignoraram os fatores geográficos da expedição, principalmente a vegetação e os morros, que serviam de esconderijo para muitos dos seguidores de Antônio Conselheiro. A segunda expedição ocorreria em janeiro de 1897, seria comandada pelo Major Febrônio de Brito. Mesmo contando com mais soldados que a anterior, essa expedição também fracassou. Pinheiro descreve a mudança de atitude do Estado perante essas derrotas, abro aspas. Ante o descalabro das tropas, o presidente da República em exercício, o médico baiano e professor Manuel Vitorino Pereira, irmão do diretor da Faculdade de Medicina da Bahia à época, Dr. Antônio Pacífico Pereira,
nomeou o coronel paulista Antônio Moreira César para comandar a terceira expedição a Canudos. Fecho aspas. Aos 42 anos, o coronel já era um veterano de guerras republicanas. A sua atuação na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul e na Revolta da Armada do Rio de Janeiro lhe deu a fama de coronel corta-cabeças. A terceira expedição começa em 6 de janeiro de 1897. O contingente de tropas e equipamentos foi maior que as duas expedições anteriores somadas. Segundo Pinheiro, abro aspas, o coronel comandava 1.200 homens, sendo 700 de infantaria, armados a fuzil Mannlicher, um esquadrão de cavalaria, bateria de artilheiros com 4 canhões Krupp de 7,5 cm, um comboio a cargo de 200 praças de polícia da Bahia, armadas, estas a fuzil Comblain, além do corpo médico, 2 capitães, estratégico, 2 engenheiros e uma milícia composta sem a robustez necessária para o serviço militar pela falta de desenvolvimento e pouca idade de outros, se nocivos, por conseguinte, inexperientes. Mas, sobre este assunto, faixa etária dos praças consta que, numa comunicação escrita pelo general Arthur Oscar de Andrade Guimarães e dirigida ao marechal Carlos Machado Bittencourt, ministro da Guerra, datada de 22 de agosto de 1897, quando da marcha dos soldados em Canudos, muitos ali eram principiantes no uso e manejo das armas. Fecho aspas. Incluindo crianças e adolescentes, viu? Antônio Moreira César sofreu diversas crises de epilepsia durante a marcha a Canudos, quase um aviso prévio do fim de sua expedição. Ele encontraria a morte em combate em Jeremoabo. Pela terceira vez o exército brasileiro fracassava contra os canudenses. A FMB foi acionada para atuar na Guerra de Canudos. Havia uma grande demanda por médicos no cenário da guerra, principalmente em cirurgias e tratamentos de doenças epidêmicas e infecciosas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação e vamos continuar com o vídeo. A quarta expedição começaria em junho de 1897. Seu comando ficaria a cargo do general Arthur Costa de Andrade Guimarães, comandante do 2º Distrito Militar em Recife. Marchou com 5.000 homens para Canudos. Ao longo do conflito recebeu reforços, chegando a ter quase 10.000 homens sob seu comando. As ordens não eram mais de combate, sim de extermínio total de Canudos. A atuação da FMB na guerra foi de 9 meses. Ela e seus membros atuaram ao lado do Estado, em defesa da República e em repúdio a Canudos, embora tenha estendido seus atendimentos aos prisioneiros civis de Canudos também. Sua atuação no palco de guerra é mais acentuada na quarta expedição militar. A primeira turma de médicos e farmacêuticos foi enviada a 27 de julho de 1897 ao Hospital de Sangue de Queimadas. Os alunos foram recebidos pelo Major Nemésio de Sá, que os recebeu de maneira um pouco rude, o que não se repetiu com a segunda turma ao serem recebidos pelo alferes José Luiz Sodré Pereira. Ele ofereceu alojamento adequado a todos. Em Monte Santo, o médico Francisco Paulo Alvelos, chefe do serviço médico sanitário da unidade, os recebeu da pior forma possível. E daí que começou os conflitos entre os estudantes e os médicos das campanhas militares de Canudos. Os estudantes declararam que muitos médicos negligenciavam seu trabalho nas enfermarias. Alvelos, que era o chefe médico sanitário da unidade de Queimados, prendeu as cartas de contratação dos médicos, pois eles haviam negado realizar uma prova de conhecimentos em plena guerra. Então, eles chegaram lá e Alvelos disse assim, vocês não sabem medicina, então vamos fazer aqui uma prova para ver se vocês entendem mesmo do assunto. E aí os médicos se recusaram a fazer, e aí Alvelos pegou as cartas de contratação e manteve com ele, para que eles não pudessem pedir demissão. O ambiente dos hospitais de sangue era tenso não só pela guerra, mas pelas relações entre militares e médicos, o que afastou a vontade dos professores da FMB de atuar em Canudos. Segundo Pinheiros, abro aspas, primeiro o fato dos professores da FMB terem se recusado em atravessar o estado e trabalhar na campanha pode explicitar uma provável hierarquia profissional entre médicos civis e militares, o que, por conseguinte, causaria alguns conflitos em plena enfermaria. Segundo, a inoperância de alguns médicos condenou 7 alunos ao mesmo caminho da inércia.
mas os 7 alunos ali citados chegaram ao hospital de Monte Santo no dia 30 de julho e a passagem da segunda turma ali datada de 14 de agosto, isto é, os 15 dias parados que motivaram alguns dos alunos a abandonar o compromisso assumido pela FMB. Em 21 de agosto de 1897, por meio do jornal Diário de Notícias, declararam publicamente seu pedido de demissão e alegaram os motivos. Durante a locomoção ao hospital de Queimadas, suas montarias foram confiscadas pelos militares. No hospital, ao buscar alimentos, Alvelos negou a ração militar aos recém-chegados. A alimentaria fica sob responsabilidade dos próprios médicos da FMB. Esse tratamento hostil não foi geral. Muitos médicos alegaram que foram bem atendidos pelos médicos e militares de Canudos. Alguns até mesmo aprenderam mais nos hospitais de sangue do que nas salas de aula. A guerra, para muitos dos doutorandos, foi um laboratório a céu aberto. Mesmo com as precariedades das instalações médicas, puderam eles vivenciar a medicina na prática. Os médicos, além da responsabilidade com a cura dos pacientes, estavam em meio a uma guerra. Muitos não aguentaram a experiência. Alguns desertaram e outros foram mortos em combate. Em condição de guerra, tinham esses médicos a necessidade de se proteger dos combatentes canudenses e também das doenças que graçavam ali, por aqueles espaços, como varíola, cólera, tuberculose. Pinheiro declara essa mudança ao chegarem nos hospitais de sangue, abro aspas. Nesta cadeia hospitalar transposta a Canudos, os estudantes permaneceram durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 1897. Na condição de militares improvisados, cada aluno recebia para defesa pessoal um revólver, Nagant ou Smith Wesson. Estavam subordinados a um médico militar, chefe de sua respectiva enfermaria, e como regra para todos não estavam autorizados a emitir atestados de quaisquer espécie, fecho aspas. Acho que essa questão da negação da emissão de atestados é para que não houvessem deserções. Havia várias enfermarias, todas mal equipadas. As instalações tinham nome de médicos, dentre eles estavam a enfermaria Kekulé, no Mosteiro de São Bento, a enfermaria Louis Pasteur, a enfermaria Claude Bernard. Havia ainda enfermarias no Forte Jequitai, Arsenal de Guerra em Água de Meninos e no prédio da FMB também havia algumas enfermarias. Além disso, havia hospitais de sangue na quadra dos conflitos em Canudos. A enfermaria em melhor condição era a do município de Alagoinhas. A enfermaria costumava receber muitos visitantes, pessoas simpáticas aos canudenses vinham de toda a região para prestar algum conforto aos presos, porque Alagoinhas recebeu esses presos civis de Canudos. Em sua maioria eram compostos de mulheres e crianças. Para impedir a disseminação de doenças, foi solicitada uma força policial para impedir a entrada de pessoas na enfermaria. Pinheiro descreve a situação local, abro aspas. Encontramos uma enfermaria montada na cidade de Alagoinhas para tratar os civis, vindo de Canudos, na condição de prisioneiros, mas ela não esteve sob a alçada da Faculdade de Medicina da Bahia. Em relatório entregue às pressas à Inspetoria Geral de Higiene do Estado da Bahia, em 30 de novembro de 1898, o médico cearense Américo Barreira e seu auxiliar, Dr. Manuel Verne de Abreu, narrou ali ter visto as mais tristes cenas, quando da execução de seu trabalho sob serviço contratado pela Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública do Estado da Bahia, cuja chefia encontrava-se nas mãos do político e médico baiano Sátiro de Oliveira Dias, membro do Comitê Patriótico da Bahia, o médico Américo Barreira, em 23 de novembro de 1897, assumiu a responsabilidade de organizar a enfermaria naquele município e, por conseguinte, tratar os conselheiristas que vinham escoltados, entre aspas, pelo exército desde Canudos. Ficara acertada junto à Inspetoria Geral de Higiene da Bahia, chefiada pelo Dr. Eduardo Gordilho Costa, uma comissão de 400 réis mensais para a prestação de serviços médicos e cirúrgicos. A atuação da FMB serviu para aproximar a instituição da República. Embora não tenha recebido tantos favores do regime quanto recebeu do Império após a Guerra do Paraguai, a medicina científica estava em processo de legitimação e disputava espaço com práticas de cura tradicionais. Os serviços médicos eram caros e de pouco acesso à população de modo geral. Muitas das ambulâncias
pastas médicas com equipamentos e remédios usadas nas guerras para pronto-socorro estavam cheias de práticas de curas populares. Apesar da atuação médica na guerra, os alunos não foram dispensados da defesa da tese doutoral ou das provas finais realizadas em crise de novembro. Os alunos das séries iniciais tiveram péssimo desempenho. Segundo Pinheiro, dos 62 alunos que participaram da guerra, dos 36 catalogados por ele, 7 defenderam suas teses doutorais entre 1898 e 1909. Poucos deles citaram ou trataram de sua experiência no fronte. Quando Antônio Conselheiro, Canudos ou a guerra foram citados nas teses doutorais, o viés negativo e preconceitos graçaram. Embora o horror da guerra tenha afetado muito desses doutorandos da pior forma possível, outros médicos viram na guerra a oportunidade que lhes faltava na FMB, a prática medicinal. Pinheiro descreve suas motivações, abro aspas, conjecturando ainda mais sobre a escolha de alguns estudantes em participar ou não das turmas em expedição ao interior do estado, não negligenciemos aqui aqueles alunos que migraram ao campo de batalha com o objetivo de conhecer na prática a arte de operar, analisar um cadáver, manejar um instrumento, até então distante de sua realidade acadêmica, isto é, o viver em um gigantesco laboratório. Fecho aspas. A Guerra de Canudos ainda gera muitos debates. O objeto histórico não se esgotou nas pesquisas militares e biográficas. A dissertação de mestrado do historiador Alexander Magno Silva Pinheiro, que utilizei como base para esse vídeo, explora a atuação médica da FMB no conflito. O próprio autor declara que há muita coisa a ser pesquisada só com esse tema. Canudos continua a demonstrar sua relevância para compreender diversas facetas da vida republicana e da vida sertaneja. A FMB, enquanto instituição formadora, demonstrou sua relevância no cenário republicano. Os médicos em formação foram beneficiados pelo exercício prático da medicina, mesmo com o risco de morrer e as precariedades das enfermarias. Os médicos têm o seu lugar na historiografia de Canudos. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe. Deixa um comentário falando sobre o que é que você compreende da história de Canudos, se você já assistiu o filme, se você já leu alguma história em quadrinhos falando sobre Canudos, se você conhecia a história de Antônio Conselheiro, se você imaginou que os médicos baianos iriam atuar na guerra, se você acreditava que eles tinham tantos desafios. Então, por gentileza, deixe um comentário, compartilhe se você desejar e continue aqui no nosso canal, que nós temos várias playlists, temos aqui vários vídeos sobre diversos temas de história e ciências humanas. Eu gostaria de agradecer a você por a sua presença. Até o próximo vídeo.